Então, pessoal, continuando o que eu estava dizendo no outro vídeo, eu tenho um vídeo específico que eu falo sobre várias curiosidades, né, de conhecimento que vem dos Vedas e que a humanidade utiliza, mas que não sabe. Por exemplo, os números que você utiliza no seu computador, na matemática que você usa no dia a dia, possivelmente você acha que esses números são chamados, eles são chamados de números arábicos, né? Possivelmente você aí pode estar pensando que esses números, os árabes que criaram esses números, mas na verdade não é assim. Tá? Se você pesquisar de forma séria esse assunto aí, tem muitos vídeos, inclusive um documentário muito bom feito pela History Channel, explicando a origem dos números, como foi que os números chegaram até nós, conta a história dos números, é um documentário excelente, muito legal. E ali está sendo claramente explicado que os números que você conhece como arábicos não são nada arábicos, eles vêm da Índia. E esses números eles são oferecidos nos Vedas, é uma contribuição dos Vedas para a humanidade. Os indianos utilizavam os números e os árabes pegaram o mesmo sistema, e como os árabes na época eram grandes comerciantes e lidavam com muitos povos, havia uma rivalidade entre os árabes, os persas, né, na verdade, e os romanos. Então, finalmente, quando os gregos, né, com Alexandre o Grande, conseguiu aí dominar, não é, os persas, eles assimilaram aí os conhecimentos e tal, e os números vieram juntos. Claro que ficou conhecido como os números arábicos, porém são os números, não é nem indiano, não é? Esses números eles foram oferecidos pelos conhecimentos védicos que os indianos utilizavam. E você utiliza até hoje, um conhecimento védico, que vem dos Vedas. Esses números 1, 2, 3, 4, 5, essas formas numéricas que você utiliza, antigamente se utilizava as formas romanas, que eram aquelas formas assim, verticais. Mas os números chamados arábicos, que são sinuosos, esses números na verdade não são arábicos, eles são védicos. E os indianos utilizavam, e os árabes, os persas aprenderam esse conhecimento com os indianos e passaram a utilizar porque eles são extremamente funcionais. O número 0, por exemplo, é uma produção indiana. Novamente, até eu às vezes caio no truque. Não é uma produção indiana, não é nem de Bollywood, é uma produção do conhecimento védico, na verdade, que é oferecido, e os indianos se utilizaram deles, e muitas outras coisas, tá? Bom, só para finalizar esse detalhe, que tem o vídeo específico que eu falo mais detalhadamente sobre isso, mas para dar mais uma referência da importância que tem o conhecimento védico dentro da humanidade. Eu não vou nem falar da Índia, né? Mas da humanidade, de tal maneira que hoje, exatamente hoje, século 21, ano de 2017, acho que foi mencionado isso há 5 anos atrás, mas a coisa está começando a ficar mais acessível à população recentemente. A NASA, que é uma comunidade, uma empresa norte-americana que produz os tipos de tecnologia mais avançados que nós temos no planeta, em cooperação com vários outros países que oferecem os melhores cientistas ou as mentes mais brilhantes e mais produtivas do planeta. Todas essas mentes brilhantes e produtivas trabalham em cooperação com a NASA, e eles decidiram criar aí um supercomputador, ok? Baseado nos princípios da física quântica. E esse supercomputador, ele a linguagem desse supercomputador toda ela baseada no sânscrito, ok? Toda ela escrita em sânscrito. A linguagem do supercomputador quântico produzido pela NASA, e que possivelmente daqui a 10 anos todos os sistemas de tecnologia do mundo vão ser programados a partir desse conceito, todo ele baseado no sânscrito. Agora, uma pergunta, né, que se pode fazer: por que o sânscrito? Por que não, por exemplo, o egípcio? Olha só que chique seria, imagina,
o computador baseado nos criptogramas egípcios. E por que não o mesopotâmio? Afinal de contas, se a Babilônia é o berço do conhecimento, é o berço da nossa, digamos, a história humana, por que não usar o Mesopotâmio, a língua, o Mesopotâmio? Né? Por que não o persa? Por que não o latim, que é a língua falada pelos romanos, pelos gregos? Por que não o grego, que é o chamado berço da civilização, do conhecimento, da filosofia, etc. Por que não usar essas línguas que seriam super chiques? Imagina, e usar o sânscrito, que é uma língua que basicamente ninguém conhece, né? Ninguém ouviu falar. Algumas pessoas falam de vez em quando, assim, eu já ouvi falar aí no pessoal meio esotérico aí de yoga, sânscrito e tal. Porque as mentes mais brilhantes do planeta, as pessoas mais inteligentes, mais respeitáveis do planeta, dentro da empresa mais respeitável, mais bem conceituada do planeta em termos de tecnologia, que é a NASA, decidiram escolher como linguagem básica do supercomputador, do computador mais atual, o sânscrito. Você consegue responder essa pergunta? Não é? É que acontece que essa pesquisa sobre os Vedas já tem sido feita pelos cientistas há algumas centenas de anos. Por exemplo, os primeiros que descobriram que os Vedas possuía informação de tecnologia alienígena foram os alemães. E o Hitler, inclusive aquela suástica que você, né, aquele desenho da suástica, eu não tenho papel em branco aqui, para quem não conhece a suástica, né, eu vou aqui, ó, que é aquele símbolo nazista. Esse símbolo aqui, na verdade, não foi o Hitler que inventou, tá? Esse símbolo é um símbolo védico. Eu estou aqui na Coreia do Sul, até eu vou colocar no link aqui um pequeno vídeo que eu fiz mostrando uma suástica em um templo budista. Aí no Brasil, esse símbolo é proibido, dá até talvez cadeia, alguma coisa assim, prisão, não sei. Mas aqui na Coreia do Sul tem muitos templos budistas. E todos os templos, como Buda é uma personalidade, um avatar da cultura védica, o conhecimento védico está junto com os ensinamentos do Buda. E os templos budistas possuem símbolos da cultura védica. E um deles, o principal deles, é esse símbolo, que é a suástica. Em todos os templos budistas e casas que a gente anda por aí, aqui, por exemplo, você vai encontrar esse símbolo na casa. E não tem problema nenhum, tá bom? Porque isso é parte da cultura védica. O Hitler, junto com os cientistas, os alemães, que eram na época, na década de 1940, 1930, os cientistas mais... Tanto é que o Einstein é um produto da Alemanha, o Heisenberg e outros cientistas, Max Planck e tantos outros, são todos produtos da Alemanha, dessa época. E os alemães, eles investigaram, rastrearam os conhecimentos do planeta Terra em busca de novas fontes de tecnologia, novas fontes de conhecimento para melhorar os recursos das táticas de guerra, justamente, né? E com isso, os cientistas alemães acabaram descobrindo os Vedas e as informações, tanto da física quanto da química, como astronomia, que os Vedas possuíam. E os alemães identificaram que os Vedas têm fórmulas matemáticas que ensinam a pessoa, ou assim, ensinam o ser humano a como produzir naves espaciais que viajam a uma velocidade que é uma velocidade espantosa, talvez até mais que a luz, ok? E com isso, o investimento que o Hitler fez com a Índia era muito... O intercâmbio cultural era muito intenso, tanto é que, como a Índia é um assunto que me interessa muito, na época da Segunda Guerra Mundial havia uma personalidade chamado Chandra Bose. E essa personalidade fez um acordo com Hitler. Sempre que o exército alemão capturasse soldados indianos, porque na época o Império Britânico dominava a Índia, Hitler devolveria os soldados para o Chandra Bose, que formaria dentro da Índia uma resistência contra os ingleses, e ao mesmo tempo o Hitler teria mais facilidades e acessos a documentos e informação e conhecimento e intercâmbio de cientistas para trocar informação
sobre esses assuntos. Existem alguns documentários falando sobre isso. Com essa situação em mão, ou seja, com os cientistas alemães de olho nos Vedas, eles começaram a produzir armas e equipamentos de navegação, eram os equipamentos mais avançados da época. Inclusive existem documentários que suspeitam que na verdade o Hitler tinha aí conexão com os alienígenas que davam tecnologia para ele, mas não é nada disso. Os alemães pegavam essas informações todas dos Vedas e aplicavam com os recursos que eles tinham, e eles conseguiam produzir equipamentos bélicos como os motores de propulsão a jato, de engenharia reversa e muitas outras coisas que o Hitler não conseguiu dar continuidade por conta da falta de recursos, por causa que ele começou a perder a guerra, mas é isso, tá? Os alemães foram os primeiros cientistas que descobriram os Vedas e começaram a explorar os Vedas. Quando os americanos entraram na Alemanha e viram a quantidade de informação, até os alemães, como o Einstein, que produziu a bomba atômica, mencionou algumas coisas sobre os Vedas, e quando os americanos entraram nos arquivos dos alemães e viram a quantidade de documentos que se referiam a esses conhecimentos védicos, evidentemente que eles não são bobos nem nada, eles verificaram o avanço tecnológico que os alemães fizeram baseado nisso, e começaram também a investigar o assunto. Atualmente, é muito comum assim, se ter uma quantidade de cientistas muito grandes que vêm da Índia, nas principais universidades do mundo. Qualquer universidade que você vai, os físicos, existem muitos físicos indianos, que trabalham em cooperação com os países locais. E com a NASA não é diferente, tá? Existe uma quantidade muito grande de cientistas físicos indianos que trabalham em cooperação com a NASA, e por conta disso, por conta das investigações que os cientistas fizeram nos conhecimentos védicos, eles identificaram, claro que há também o recurso dos linguistas, da arqueologia, para apoiar essa conclusão, mas os cientistas, de um modo geral, eles concluíram que os Vedas, o sânscrito, na verdade, que é a língua onde está escrito os Vedas, é a única língua realmente que pode ser considerada a língua mãe da humanidade. Todas as outras línguas são superficiais, satélites, são como bolhas de sabão, aparecem, desaparecem. Mas o sânscrito, rastreando o sânscrito, ela é a mais antiga da humanidade e a única que realmente permaneceu até os dias atuais. Todas as outras apareceram num período de tempo, sobreviveram por um período de tempo e desapareceram dentro do tempo. Entretanto, o sânscrito permaneceu. E, ao mesmo tempo, o sânscrito é a língua mais perfeita, mais bem adaptada, mais em consonância com todas as descobertas da física, da matemática e eu já mencionei da física quântica, não é? Da matemática e inclusive da biologia, para os conhecimentos atuais. O sânscrito e os Vedas estão em harmonia com os conhecimentos atuais das descobertas científicas feitas através das teorias da teoria das cordas, das descobertas e dos aprimoramentos dos conhecimentos da física quântica e da matemática. Principalmente por conta de uma personalidade que o vídeo está descrito aqui abaixo. Eu vou falar sobre ele no próximo vídeo. Uma personalidade chamada Ramanujan, que é um indiano. Ele viveu só até os 33 anos. Na verdade, Ramanujan, ele é um rishi, chamado rishi. Eu vou falar mais detalhadamente sobre ele no próximo vídeo. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui. O que acontece é que esse Ramanujan, ele revolucionou os princípios matemáticos que os seres humanos conheciam, até então, até Newton. E ele é considerado aí pelos cientistas o sucessor de Newton. Depois de Newton vem esse Ramanujan. Tem vários documentários explicando sobre isso. Bom, diante desses fatos, diante da matemática avançada
disponibilizada nos Vedas, da física avançada, da astronomia avançada disponibilizada nos Vedas, os cientistas adotaram o sânscrito como a língua do supercomputador quântico. Com isso, eles pretendem aprender a linguagem sânscrita, decodificar os códigos da matemática disponibilizada pelo Ramanuja, que é uma matemática védica, e aí fazer as viagens interplanetárias, as viagens intergalácticas, desvendar os mistérios dos buracos negros, descobrir os buracos de minhoca e fazer aí a exploração do universo. Na verdade, o que o ser humano está fazendo, ele está simplesmente repetindo um procedimento que já foi feito anteriormente, como crianças, que vai crescendo e vai repetindo o comportamento dos pais. Como um bebê que cresce e começa a se vestir como ser humano, a falar como ser humano, a comer como ser humano. Ou seja, ele está repetindo o padrão de comportamento da cultura em que ele apareceu. Da mesma forma, nós, enquanto comunidade humana, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, nós vamos repetindo o mesmo padrão de comportamento das civilizações mais avançadas que interagiram conosco e deixaram os Vedas como recurso mediante o qual nós poderíamos dar aquele salto para a próxima fase do processo da evolução, que é onde nós conseguimos interagir com eles e com isso aprender. E claro que essa interação cultural com os Devas vai permitir que o ser humano possa viver mais em paz e com muito mais compreensão do universo e dos motivos pelos quais nós existimos, ok? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, com esse vídeo, eu finalizo a minha afirmação, o meu compartilhamento com você, assim, com algumas corroborações científicas. Aqui também vai ter o link aqui abaixo, nesse vídeo, nessa série, nesse bloco, você tem o link que conta a história do Ramanuja, alguns pequenos vídeos de documentários sobre essa personalidade Ramanujan. Também tem um vídeo explicando sobre o sânscrito como sendo a língua da humanidade, a língua mãe da humanidade, e também tem alguns vídeos relacionados com o tema que nós falamos aqui dos Vedas, tá? E como é que os Vedas chegam até aqui, o planeta Terra? Eles chegam aqui através das Vimanas, que são as naves espaciais dos Devas, são chamadas Vimanas. Bom, o tipo de design da arquitetura dos Devas é piramidal, ok? Esse universo, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando os gregos saíam e conquistavam os outros povos, eles influenciavam a cultura local com o estilo de arquitetura, o estilo de filosofia, enfim, dos gregos. Da mesma forma os romanos, ok? Dominando, controlando o local, influencia a América Latina toda é influenciada pelo sistema de cultura da Europa, porque foi colonizada por europeus. Então, a cultura, a religião é de característica da Europa, ok? Mas nesse universo específico, okay, no planeta Terra, eles não são colonizadores especificamente, tá? É diferente. O conceito de colonizador, que nós temos experiência, enquanto nós, seres humanos, colonizamos outras populações, como, por exemplo, os portugueses, os espanhóis, os franceses, etc., o sistema de colonização que os seres humanos utilizam é cruel, desumano, justamente pelo processo histórico e pelo nível de desenvolvimento cultural e psicológico dos seres humanos da época. Hoje em dia, por exemplo, já não acontece mais isso, tá? Por quê? Porque nós evoluímos mais, então nós não temos mais esse procedimento de colonizar outras regiões e ao mesmo tempo produzindo sobre eles sofrimentos. Como os Devas são civilizações muito avançadas, o sistema de colonização não é o mesmo sistema que nós utilizamos com as raças, com as populações que nós colonizamos, e para colonizar nós dizimamos as populações. Não é bem assim. Como eles são mais avançados, o sistema é diferente. A colonização é feita de maneira sutil, cooperativa e com a intenção de auxiliar a população local, ou o produto da terra, o ser humano, a conseguir uma coexistência de tal maneira que seja viável para
população local, ou seja, a humanidade, continuar sobrevivendo com o passar dos séculos e séculos. E por isso que existe essa interferência dos devas sobre os seres humanos, para ensinar os seres humanos ou auxiliar os seres humanos a obter um tipo de compreensão da existência que permita a coexistência entre as raças, com menos violência, com mais empatia, com mais conhecimento, com mais sabedoria. Então é nesse sentido que os devas interferem na Terra. Eles são pacíficos. A natureza dos devas é pacífica e eles são de natureza teístas. Eles ensinam a compreensão de Deus. Junto com todo o conhecimento que eles deixam também, eles introduzem também a noção de realidade transcendente do programador original, ou seja, da noção da compreensão de Deus, que é a origem da explicação do universo. Junto com os Vedas, nós temos a compreensão de Deus, que é a parte metafísica. Por isso, nós podemos dizer que os Vedas são de natureza pacífica, teísta, e advém de uma população civilizada chamada Devas. E aí estamos nós redescobrindo os Vedas, ok? Com o advento do computador quântico, baseado em sânscrito, em breve a população do mundo vai ficar mais familiarizada com os conhecimentos védicos, com o sânscrito, e essa redescoberta dos Vedas e do conhecimento védico vai ser um antídoto, uma cura para a humanidade, porque uma das principais orientações dentro do conhecimento védico é o vegetarianismo, não é? O respeito pelos animais, a misericórdia, a compaixão com todos os seres vivos. E se nós, enquanto humanidade, aprendemos essa simples informação védica, isso vai ser suficiente para praticamente salvar o planeta de uma destruição e diminuir em 80% o nível de violência que o ser humano é capaz de cometer. Ou seja, vai produzir uma capacidade maior de empatia, de compaixão e de misericórdia. Simplesmente pelo fato de a humanidade começar a ter aí uma interação mais próxima com os conhecimentos védicos. E a comunidade científica está ajudando muito nesse sentido com a divulgação dos conceitos de multiverso, de teoria das cordas, de física quântica, e todos esses conhecimentos descobertos, vamos dizer assim, pelos cientistas, eles estão simplesmente corroborando o princípio dos conhecimentos védicos que já estão disponíveis no nosso planeta há algumas centenas de séculos e que foi aí mantida, de certa forma, pelos indianos, que são os principais praticantes desse conhecimento védico, ok? Muito bem, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, então, eu vou falar como que se dá a aproximação dos devas com os seres humanos, ok? Como é que funciona essa interação? Que nós já sabemos que os Vedas não são conhecimento produzido pelos seres humanos, isso a comunidade científica já está mais ou menos acostumada a pensar assim, de um modo geral, por conta das informações que estão contidas nos Vedas e que não poderia de forma alguma ter sido produzida por um ser humano, ok? Agora, que nós já sabemos que isso é de uma interferência externa, eu vou passar a explicar como é que a aproximação dos devas com os seres humanos, como é que se dá esse processo, e aí vou fechar o bloco dessa série que é como chegaram os Vedas, ok? Muito bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, namastê e até a próxima gravação.